Olá, misteriosos! Preparem-se para mergulhar em um conto sombrio, onde o medo espreita em cada sombra, e a verdade pode ser mais aterrorizante do que a própria morte. Agora apague as luzes e escute com atenção. Meu nome é Arthur. Hoje sou um homem velho, trêmulo, sentado numa poltrona que range a cada movimento, com os olhos perdidos na cortina entreaberta. A luz da manhã nunca parece clara o suficiente. Ela apenas denuncia o quanto as sombras ainda me seguem. Trabalhei por 27 anos como zelador em um prédio comercial antigo, em Chicago. Um arranha-céu com fachada e escadas de mármore, construído antes da Segunda Guerra. A estrutura rangia com o vento, e o encanamento fazia sons que pareciam vozes vindo das profundezas. Mas o mais estranho sempre foi o elevador, e o número, que não deveria existir. Era uma superstição comum. Prédios antigos pulavam o 13º andar. Um capricho numérico para agradar inquilinos mais sensíveis, diziam. Mas não era só isso naquele prédio. O botão 13 simplesmente não existia. No painel. Mas todo zelador antigo sabia. Às vezes ele acendia sozinho. E quando isso acontecia, era melhor fingir que não viu. Eu achava tudo isso folclore de funcionários cansados demais ou bêbados de menos. Até aquela terça-feira. Era inverno. Madrugada. Exatamente às 2h47. Eu estava no subsolo, na sala de manutenção. O rádio chiava uma música que mal se ouvia, abafada pelo zumbido constante do gerador. Foi então que ouvi um estalo seco no comunicador interno. Pensei que fosse estática, mas a luz vermelha piscando no painel do elevador denunciava. Alguém havia chamado para o 13º, mas o botão não existia. Subi até o hall principal. O prédio estava vazio, claro. Apenas os sensores de movimento ativando luzes quando eu passava. Entrei no elevador. O painel estava igual. Nenhum botão novo. Mas quando fechei a porta, o mostrador digital acima do painel brilhou em vermelho. 13. Sem que eu tocasse em nada, ele começou a subir. Sozinho. Um andar de cada vez. Lento. Ruidoso. Temperatura caiu bruscamente dentro da cabine. Meu fôlego virou vapor. O zumbido da cidade lá fora desapareceu, engolido por um silêncio abafado, como se os sons fossem sugados por alguma coisa do lado de fora do prédio. Quando as portas finalmente se abriram, senti o cheiro. Era adocicado, quase frutado, mas com um fundo pútrido, como flores murchas misturadas com carne crua deixada no calor. Um cheiro que grudou na garganta e fez meus olhos lacrimejarem. O ar parecia grosso. À minha frente, o 13º corredor se estendia mais longo do que qualquer outro andar. Um carpete vermelho escuro, gasto e encharcado como uma esponja pisada demais. As luzes não eram fluorescentes, como as dos outros andares. Eram amareladas, vacilantes, presas em luminárias de vidro opaco que pendiam do teto como olhos velados. E no fundo do corredor, uma única porta entreaberta. Voltei para o elevador, mas ele não reagia. Nenhum botão respondia. E as portas, não, fechavam mais. Meus pés começaram a suar. Senti algo gelado em minhas costas, como se mãos invisíveis me empurrassem adiante. A sensação de ser observado era insuportável. Não havia som algum, mas dentro de mim, o coração batia como um tambor de guerra. Respirei fundo. Dei o primeiro passo. Depois outro. Cada passo era como afundar em algo vivo. Foi ali que percebi. O carpete sob meus pés pulsava, como carne. O corredor parecia se esticar com cada passo que eu dava. Eu não estava mais certo se era o mesmo prédio. As paredes estavam cobertas por um papel de parede antigo, desbotado, de um tom amarelo sujo com desenhos florais que pareciam se mover levemente quando eu não olhava diretamente. Umidade escorria das bordas, e o som dos meus passos afundando naquele carpete encharcado era doentio. Um estalo molhado, semelhante à carne sendo esmagada sob sapatos. Mas o pior era o chão. Não, apenas úmido, quente, como se algo vivo e febril respirasse abaixo de mim. Às vezes, sentia uma leve vibração, como se corações enterrados sob o piso ainda pulsassem num ritmo próprio. Um ritmo diferente do meu.
A luz amarelada piscava com frequência, e a escuridão entre as piscadas parecia durar mais do que deveria. Comecei a contar em voz baixa para manter a sanidade. 1, 2, pisca. 3, 4, 5. Escuro, muito escuro. A luz demorava a voltar, e por um segundo eu jurava ouvir algo se mexendo nos intervalos de sombra. Um arrastar lento, um gido de saliva. As portas ao longo do corredor não tinham números. Algumas estavam lacradas com tábuas, outras entreabertas, deixando escapar um sopro gelado e abafado, um ar carregado de mofo, metal oxidado e algo que lembrava cabelos queimados. Cheguei mais perto de uma porta com marcas claras de garras, 3 arranhões profundos na madeira escura. Arranhões longos e irregulares, como se fossem feitos por dedos, mas não humanos. As pontas haviam lascado a madeira como carne dilacerada. Algo que eu queria sair, ou entrar. Acima da maçaneta, escrito com uma substância escura e espessa, que parecia já ter secado havia anos, mas ainda exalava um cheiro salgado, como sangue velho, havia uma frase, entalhada com brutalidade. A carne lembra. O prédio não esquece. Minhas mãos começaram a tremer. Os pelos do braço se eriçaram como se cada centímetro da minha pele estivesse ciente do perigo que minha mente ainda tentava negar. Foi quando ouvi o som, vindo de dentro de uma das salas. Não um grito, não uma voz, mas um respirar, ofegante, irregular, lento, como se feito por alguém que não tinha mais o controle do próprio corpo. Um som de pulmões cansados demais para continuar, mas forçados a funcionar. O som se repetia, se arrastava, e junto dele um lamber suave, como uma língua seca arrastada por dentes sem saliva. A maçaneta da porta rangeu sozinha. Eu recuei, mas, atrás de mim, no fundo do corredor, as luzes começaram a se apagar. Uma a uma. Tic, tic, tic. Como se algo as devorasse à medida que se aproximava. Como se a própria escuridão se arrastasse pelo teto, faminta. Corri. Corri como um homem que esquece a idade, o joelho estalando, o ar queimando os pulmões. Corri de volta até o elevador que ainda estava parado com as portas abertas. Mas o interior não estava mais vazio. Um espelho ocupava toda a parede do fundo da cabine, e nele eu me via. Mas meu reflexo estava sorrindo. E eu não estava. As portas se fecharam lentamente, sozinhas, e o número no visor mudou. 14. Mas eu juro por tudo que é sagrado, nunca saí do 13º. A noite seguinte foi um esforço desesperado para convencer a mim mesmo de que nada daquilo havia acontecido. Cheguei em casa antes do amanhecer. Tirei meu uniforme suado e encharcado de medo. Tomei um banho quase fervendo, como se pudesse arrancar o que quer que estivesse grudado na minha pele. Mas o cheiro, aquele cheiro doce e pútrido ainda estava em mim, preso nos poros, ou talvez por dentro. Tentei dormir, mas meus olhos se recusavam a fechar, e quando fecharam, voltaram para lá. Sonhei com o 13º andar, mas ele não era feito de concreto nem de madeira. Era carne. Os corredores pulsavam lentamente como vasos sanguíneos gigantescos. O carpete era tecido vivo, viscoso, respirando em ciclos profundos. As paredes tinham poros, alguns abertos, alguns com olhos dentro, e alguém rastejava nas frestas, um som úmido de pele deslizando sobre vísceras, como se a coisa morasse entre os andares, nas entranhas do prédio, e tivesse me reconhecido. Acordei gritando. O sol já nascia lá fora, mas o espelho do banheiro estava embaçado por dentro. Voltei ao prédio naquela noite, como se algo maior do que eu decidisse os meus passos. O elevador me esperava, portas abertas, luz fraca. O botão do 13º estava apagado, mas quando entrei, ele acendeu sozinho. Coisa. Cheguei ao andar. Dessa vez o corredor parecia ainda mais longo. O teto parecia mais baixo, como se quisesse me esmagar. As luzes tremiam como uma lâmpada em agonia, e no final do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca. Eu caminhei até
Ela a cada passo rangendo como um osso torto. O ar estava mais espesso. Havia um zumbido nos meus ouvidos. E atrás da porta, um banheiro antigo, sujo, cheirando a ferro, mofo e algo que lembrava formol. O espelho na parede era oval, rachado e grande demais. Tão grande que quase cobria toda a parede. Quando me aproximei, percebi que meu reflexo não era meu. Ele me imitava, sim, mas com um atraso. Pequenos segundos. Eu levantava a mão, ele levantava depois. Eu piscava sem ele não. E então, de repente, mas ele sorriu. Eu não. E com esse sorriso, começou a sangrar. A boca se abriu devagar e o sangue escorreu dos lábios até o queixo. Eu senti gosto de ferro na minha própria boca. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam presas. Olhei ao redor, procurando alguma explicação. E foi aí que vi as fotos. Centenas de fotos. Presas com taxinhas na parede ao lado do espelho. Todas em preto e branco. Rostos, olhos riscados, bocarras costuradas com linha vermelha. Pessoas comuns, mas todas com algo em comum. O desespero absoluto no instante do clique. Puxei uma delas, e no verso escrito com caligrafia trêmula: todos que viram o reflexo ficam, mesmo quando vão embora. Foi então que vi meu próprio rosto entre as fotos, com os olhos riscados e a boca costurada. Soltei o retrato no chão. Tentei fugir, mas o espelho começou a gritar, não com som, com visões. Mostrava-me cenas da minha infância distorcidas, corrompidas. Minha mãe me balançando no colo, sem olhos. Meu pai, afundando no sofá enquanto algo saía de sua boca. E atrás de mim, no espelho, algo estava de pé, alto. Muito alto, com braços longos demais, dobrando-se como garras. E um rosto, feito de espelho rachado. Eu me virei. Não havia nada. Mas no espelho, ele ainda estava lá, atrás de mim, respirando com dificuldade. Fugi. Não lembro como. Acho que corri. Talvez desmaiei. Mas quando acordei, estava no saguão do prédio, suado, tremendo, e no meu bolso, uma foto nova, minha foto, recente, com a boca costurada, com linha vermelha. Depois da noite do espelho, algo em mim quebrou. Eu ainda ia ao trabalho, ainda cumpria meu turno, mas tudo parecia mais lento, como se o mundo fosse um filme antigo, arranhado, rodando em velocidade errada. As luzes do prédio piscavam, só quando eu passava. Os elevadores faziam um som diferente, como uma respiração contida. E a pior parte, eu estava começando a ouvir coisas que não existiam. Começou com pequenos sons, batidas vindas de dentro das paredes, como unhas insistentes tentando sair. Depois, arranhões. E então, mastigação, um som molhado, constante, como se alguém estivesse mastigando carne crua com dentes grandes demais. Vinha do duto de ventilação do 11º andar, quase sempre às 3 da manhã. Certa noite decidi seguir o som. Subi pelas escadas, lanterna em mãos, e fui em direção ao ponto onde o ruído era mais alto. Mas conforme me aproximava, o som se calava. E recomeçava quando eu dava as costas. Na parede onde o som parecia mais forte, havia um pequeno alçapão de manutenção. Abri. A escuridão ali dentro era absoluta. Apontei a lanterna. E algo correu, rápido demais, como se tivesse mais de 4 pernas. Não vi rosto, nem forma, só o movimento como uma mancha viva. E um cheiro, doce, apodrecido, familiar. Na manhã seguinte, uma caixa apareceu no vestiário dos funcionários, sem remetente, sem aviso. Apenas com meu nome escrito à caneta, em letras tremidas. Dentro 3 coisas: uma dentadura quebrada com marcas de mordida em metal, um brinco infantil, azul, sujo de uma substância escura e pegajosa, uma fita de vídeo 02.17, com uma etiqueta amarelada. Arthur, 02:17 AM. Não sei porquê, mas levei para casa. Liguei meu velho videocassete e coloquei a fita. A imagem era granulada, distorcida. A princípio, não conseguia entender o que vi, mas depois de alguns segundos, eu reconheci o cenário. Era meu quarto, a filmagem foi feita de dentro do meu quarto.
Mostrava a mim mesmo dormindo, coberto até o pescoço, respirando devagar. Mas o que gelou meu sangue foi o que apareceu atrás da porta, no fundo da imagem. Uma figura, alta, dobrada como um animal, movendo-se com braços e pernas ao mesmo tempo como uma aranha, como algo que desaprendeu a ser humano. Não tinha rosto, mas respirava alto, como se a própria respiração doesse. Ele se aproximou da cama. Chegou ao meu lado e me olhou dormir, por 17 minutos imóvel, curvado, cheirando o meu rosto. A fita termina com ele virando-se bruscamente para a câmera. Não tinha olhos, mas me viu. E sorriu. Eu desliguei o vídeo, tranquei portas, janelas, tapei espelhos com lençóis. Mas nada adiantou, porque naquela noite, pela primeira vez, eu ouvi a coisa dentro de mim. Não fora. Dentro. No fundo da minha mente, uma voz. Não era som, era ideia, era presença. Sussurrou. A carne lembra. O som é teu agora. Escuta o que mastiga. É você. Acordei sangrando pela boca, sem nenhum ferimento aparente, e com marcas de mordidas na parte de dentro das bochechas, como se algo estivesse tentando sair. Por dias eu evitei o prédio. Peguei uma licença médica, inventei uma infecção pulmonar. Não saía de casa, não atendia ligações, não olhava nos espelhos. Só comia enlatado e dormia no sofá com a TV ligada, num canal sem sinal, só aquele chiado branco, mas algo não estava certo. O tempo. Tudo começou com relógios. O da cozinha travava às 3h17. O do celular atrasava 11 minutos por dia. E o de pulso sumiu. Quando achei, estava dentro do micro-ondas marcando 000.00. Eu não lembrava de ter colocado lá. Na quarta-feira seguinte, eu acho que era quarta, recebi uma carta. Sim, uma carta, em pleno 2004, sem remetente. Só meu nome à caneta e um papel amarelado com uma frase. Você ainda está no 13º. Só acha que saiu. Naquela noite, comecei a ouvir barulhos no teto da sala, como se alguém andasse de um lado para o outro. Mas eu morava no último andar. O prédio não tinha cobertura. Então veio o primeiro apagão. Estava escrevendo no meu diário quando tudo sumiu. Não como um desmaio, foi mais como piscar e perder horas. Acordei no banheiro, sentado no chão gelado, com as mãos cobertas de algo que parecia graxa, mas tinha cheiro de ferro. Ferro velho. Sangue seco. No espelho, aquele que eu jurei que nunca mais usaria, estava escrito com batom vermelho. Você acordou agora, mas onde esteve nas últimas 7 horas? E o pior, o reflexo sorriu. Eu não. Comecei a filmar a mim mesmo dormindo. Coloquei a câmera apontada para a cama, num tripé improvisado. Queria saber se eu saía durante a noite, se alguém entrava. Na manhã seguinte, sentei diante da TV e dei play. A gravação parecia normal, até às 2h37 da madrugada. Foi quando eu levantei, mas não era o meu jeito de andar. Meus braços pendiam demais, o pescoço caído num ângulo estranho. Me aproximei da câmera, olhei direto para a lente e sorri. Não o meu sorriso, mas aquele do reflexo. Então, saí do quarto. Voltei 17 minutos depois com o uniforme do zelador, sujo, rasgado, cheio de marcas de mão, e na gravação eu estava falando. Sem som, claro, mas dava para ver a boca formando palavras. A gente nunca saiu, só esqueceu como foi ficar preso. Fui ao banheiro, olhei para o espelho tremendo, e pela primeira vez meu reflexo não me seguiu. Ele permaneceu parado, me observando, e quando eu pisquei, ele não piscou de volta. Desde aquele dia comecei a esquecer coisas, minha idade, o nome da minha mãe, a cor original do prédio, se ele sempre teve 14 andares, ou se foram 15, ou 12. Se os elevadores sempre fizeram aquele som de ossos estalando quando abrem. E então entendi. O tempo não está passando, eu estou repetindo, como uma fita VHS deixada no modo loop, arranhada demais para avançar. Estou revivendo os mesmos minutos, as mesmas falas, os mesmos passos pelo corredor. E cada vez que tento sair, o prédio recomeça, só muda o reflexo.
Hoje é, talvez sexta, ou domingo. Eu parei de marcar os dias. O tempo aqui não existe mais. Estou escrevendo isso sentado no corredor do 13º andar, não aquele da planta oficial, mas o outro. O que aparece só quando a carne do prédio te reconhece. Os espelhos daqui não refletem mais o que está na frente deles. Eles mostram o que vai acontecer. E o que eu vejo é o fim de mim, não como morte, mas como dissolução. Como se minha consciência fosse sendo usada por outra coisa, como se eu fosse só um casulo. E o que estava dentro, pronto para sair. As paredes gemem agora. Não o som de estrutura velha, é som de garganta, de coisa com boca presa entre concreto e vigas esperando. Ontem, ouvi o zelador novo no andar de baixo. Ele estava limpando o corredor do 12º. Assobiava uma música que eu conhecia da infância. E então, o botão 13 acendeu. Sozinho. Como sempre faz ouvir o elevador subir, ouvi o ding, e depois silêncio. O prédio está escolhendo de novo. Se alguém estiver lendo isso, se encontrou meu diário jogado em algum canto, não investigue. Não tente entender, o prédio não é amaldiçoado. Ele é vivo. Tem pulmões que respiram poeira. Tem olhos atrás dos espelhos. E tem fome. Sempre fome. E o que ele come não é carne, é presença, é memória. É você aos poucos deixando de ser você. Se você entrar em um prédio antigo e sentir cheiro de ferro doce, se o elevador parar em um andar que ninguém lembra de ter construído, se o reflexo no espelho piscar depois de você, ou não piscar, de volta, corra. Ou melhor, não corra, não lute. Porque se você chegou até aqui, já é tarde demais. A coisa já te viu, e agora ela quer usar seu rosto.